Olá, boa noite. Sou Ruth Borges, psicóloga clínica, autora e escritora. Estou aqui para nossa live com a Marisa Barradas, né, de Castro. Para dar início à nossa live é Famílias com Pessoas Deficientes, né, e seus segredos. Vamos lá descobrir os segredos. Vou aguardar a Marisa entrar para dar início à nossa live. Olá, Marisa. Oi, deixa eu ver aí, deixa eu entrar. Ah, Pronto? boa noite. Ah, Seja bem-vinda. Hoje foi mais fácil. Essa live de hoje a gente não demorou menos. Foi mais nada, fácil. nada, Vamos, né? vamos Mas tá, aprendendo a lidar com a tecnologia. a gente vai, né, Ruth? É A minha preocupação era a entrada. Agora que verdade. entrei, tudo bem. Então, Boa noite a todos, boa né? noite, Lincoln. Boa noite, Rubens. Boa noite, Clara. Sejam bem-vindos. Né? Vamos dar início à nossa live. Marisa, se apresente, fique à vontade. Eu vou me apresentar de novo, porque eu não sei se são as mesmas pessoas, né? Não. Quem veio para assistir essa live, assistir não, para participar e refletir junto aqui conosco, né, sobre esse tema, são pessoas que têm interesse, sabe, mas eu vou repetir meu nome, eu sou Marisa Barradas de Crasto, eu sou psicodramatista de formação, de especialização, sou mestre em psicologia pela Unifesp, tem um trabalho voluntário com um grupo de ajuda humanitária e psicológica, atendo famílias, casais e individuais no consultório, e tem uma formação em MDR, que é uma outra formação onde a gente trabalha traumas com estimulação bilateral do cérebro. São esse mini currículo, né, professora, supervisora de curso de pós-graduação, e estou indo aqui até quando Deus quiser, né? Sempre me É falando, verdade. né? Trocando, porque isso faz com que a gente esteja viva. E é o que está sustentando a gente nessa pandemia, né? É participar de lives, é participar de cursos. E hoje nós estamos aqui, né, Ruth, para refletir sobre a pessoa deficiente na família e segredos, né? E, e aí é uma questão, como eu tenho uma. Antes de começar a falar sobre a questão do segredo, eu quero apenas homenagear hoje a minha irmã que faleceu, hoje seria o aniversário dela, e eu lembrei que nos últimos anos a gente trocava muito sobre o segredo da família. Então, muitos segredos que ela sabia, ela passou para mim, né? Foi muito interessante os últimos contatos da gente sobre o segredo. E segredo é um tema que me encantou, né? Quando eu fui Uhum. fazer espírito de família, e a gente sabe que a questão do segredo, ele tanto pode ser destrutivo como pode ser construtivo nas relações familiares, né? A questão do segredo, a gente sabe que ele atinge as áreas mais profundas e íntimas de uma família, exatamente aquelas os temas que são mais tabus, como sexualidade, a questão da infertilidade, a questão da deficiência. Até hoje ainda é uma questão que se mantém segredo, né? Até quando se pode manter esse segredo? E com relação à questão do segredo da pessoa deficiente da família, tem dois tipos de segredo. Um é o segredo do nascimento, quando nasce com alguma deficiência mais graves, ela é muito mais chocante.
e às vezes não nasce com deficiência grave, ao longo da infância, da vida, desenvolve uma deficiência grave, né? Agora, no nascimento, por que se torna um segredo? Se torna um segredo porque é muito difícil, né? Os pais, principalmente quando são os pais de primeira viagem, né? E que nasce o primeiro filho com uma deficiência grave, ou leve mesmo, mas quando é grave, é muito mais forte para esse casal, porque existe uma expectativa com relação a esse filho, né? Uma expectativa, desde o momento que tem a gravidez, esse filho já está sendo construído, né? É um filho bonito, um filho saudável, um filho que ele vai ter muita expectativa na vida com ele, e de repente vem um filho com uma deficiência. Então não é fácil para esses pais, né? Então, há um choque muito grande, né? Porque é, toda a dinâmica da família ela é mexida com isso. Existem vários sentimentos no momento quando a criança nasce, principalmente com a deficiência mais grave, uma deficiência mental, que é das mais graves que tem, das mais difíceis de se lidar e que mais se esconde, né? Da sociedade, existe uma vergonha, né? Existe sentimento assim, depressão, como lidar com essa criança, é como lidar com o luto da espera de uma criança saudável e não veio uma criança saudável. Então, esse luto é muito importante, mas poucas famílias passam por esse luto. E a dificuldade de passar pelo luto, existe uma dificuldade na aceitação da deficiência. Porque quando ele faz o luto, a família, o casal faz o luto desse filho que nasceu, que não era aquele que eles estavam esperando, ele pode criar uma nova expectativa com relação a esse filho, né? E mesmo com deficiência, e pode não curar, mas pode melhorar muito a adaptação desse deficiente. Então, termina se escondendo, até às vezes, assim, quando é uma coisa mais leve, esconde, assim, tem a questão da proteção, mas tem a negação, né? A vergonha, no primeiro momento tem raiva, porque eu, né, tenho esse filho com deficiência, e quando é o primeiro filho, é mais dificuldade ainda. Então, muitas famílias consideram uma questão privada deles, eles negarem, eles não expor esse filho, né? Eles se isolam, né? Tudo isso que eles vão fazer nesse segredo vai dificultando o desenvolvimento da criança e o desenvolvimento da família também, porque a família se desenvolve, ela muda o rumo dela quando ela tem um filho com deficiência. E esse segredo, que eles é um segredo, muitas vezes a família diz assim, mas esse menino tem uma coisa estranha, ele não olha direito para a gente. Não, ele é assim mesmo, mas ele olha muito para mim. Sempre que eu falo, ele olha. Então, os pais, principalmente a mãe, é uma defesa deles negarem. E dentro dessa defesa, dessa negação, eles escondem, negam, às vezes não leva para um médico para realmente dar um diagnóstico, né? Às vezes a criança até uma determinada idade não fala, e aí eles falam, não, ele não fala porque, assim, na família tem casos, depois o tio dele, o avô dele não falava e começou a falar, entendeu? Não, meu filho não tem nada. Então, a gente, até hoje ainda se vê muito isso, né? Porque é uma dificuldade. E o quanto essas famílias precisam ser ajudadas, pessoal da área médica, de ser trabalhado para poder lidar, porque muitas vezes até os médicos também se chocam, dependendo da questão da deficiência, e não tem como lidar com esses pais. Esses pais saem ali, vê uma criança com transtornos graves e que eles não têm como saber lidar com essa criança, né? Então, muitas vezes, eles guardam segredo, sim, eles isolam a criança, não vai às festas das famílias, e às vezes não são convidados, porque é uma criança que perturba. Por que essa criança perturba?
porque ele não foi socializado. Ele tem que frequentar a família, mesmo que ele perturbe, a família ter um pouco de paciência com ele, porque depois ele vai se adaptando. Mas não se tem paciência, os pais vão se isolando. Quando é no nascimento, ocorre, não poucas vezes, a separação dos pais que eles não suportam, né, lidar com essa questão de ter um filho deficiente, que ele é como se tivesse acabado, tivesse desmoronado a vida deles, né? E a gente sabe que é uma carga para as famílias, assim, porque vai mudar todo o ritmo e a dinâmica, né? Mas a questão do diagnóstico severo, né? Quando há um nascimento, termina os pais, assim, de onde veio, na sua família tinha, às vezes até teve também casos de deficiência mais leve, não tão pesada, mas há uma negação, um medo, às vezes os casais começam a brigar, culpados, dizendo é da sua família. Então, assim, tem vários momentos de tristeza, de raiva, de depressão, ansiedade, pode ter depressão mesmo, né? E até chegar o momento do equilíbrio. Mas esse momento do equilíbrio é uma das coisas que a gente sempre fala, que é a importância de se trabalhar a questão de receber esse filho, que assim, pode não ter cura, mas ele sendo criado com amor, ele criado, educando ele mesmo, né? Porque você assim, não, ele não entende nada, ele não vai ser educado, ele não vai aprender. Aprende sim, eu já vi vários casos de crianças com deficiência que tinham uma agressividade incrível na infância e depois eles foram com tratamento, acompanhamento psicológico, não é? Com acompanhamento médico, né? E eles vão se desenvolvendo. Agora, às vezes acontece sim que o casal não suporta e termina esse processo de ter um filho com deficiência e termina se separando, né? Mas é muito importante fazer o luto desse filho desejado, né? Então, eu mesmo tive casos na família de você chegar na casa da pessoa, nunca, eu só vi uma vez uma prima minha que tinha uma deficiência grave. Só uma vez. Nunca mais eu vi. Aí, anos depois, eu acho que faz uns 6 anos, que eu estive na casa dessa pessoa, eu entrei, saí de lá e não vi, eu achei, será que a menina faleceu? Será que ela... Não, ela estava lá. Ela estava lá. E aí, quando eu, uma hora, pedi para ir no toalete, que eu errei a porta, eu vi a menina. A mãe correu atrás de mim. Eu fiquei tão chocada que eu não soube ter outra reação senão resolver ir embora naquela hora. Porque assim, eu disse assim, gente, mas depois eu refleti. Essa mãe não conseguiu realmente, né, ter uma aceitação tão profunda como se... Porque assim, você vai na casa da pessoa e não vê, né? Então, essa questão do segredo, ela termina prejudicando o desenvolvimento dessa pessoa que tem deficiência. Eu estou falando dessas deficiências mais graves, tem deficiência leve, tem que são mais fáceis de serem trabalhadas, de serem adaptadas, hoje com a inclusão nas escolas, mesmo as crianças com deficiência severa, essa inclusão ela é importante para que ela aprenda a socializar, ter contato com outras pessoas, mas também ter contato com as pessoas que têm deficiência também, né? É muito importante isso. Bom, tem alguma pergunta, Ruth? Você queira ter alguma coisa mais? Queira perguntar? É verdade, ser do começo não é fácil, né? Essas questões do segredo, né? De tudo, e é um sofrimento, como você falou, de ambas as partes, que não é fácil, né? Não sabe lidar, porque os pais, né, não tem ali, não tem uma receita
Porque espera o quê? O filho perfeito, como você falou, não está esperando aquilo ali, se depara, não dá, não tem. E isso vem de todo, desde que o mundo é mundo, com todos. Quantas histórias sabemos, até mesmo na mitologia grega, mesmo em todas as histórias do mundo, em todos, que devido aos segredos, devido também não querer matar mesmo. Né? Tem mesmo, tem 13 etnias indígenas que as mães, se quando nasce a criança que vê que está com deficiência, eles entram para mata e mata, né? Para matar, porque não aceita essa criança, porque não é nem tanto aceitar, é como essa criança vai sobreviver no meio de uma mata, que é numa cadeira de roda. Né? Como essa criança vai viver numa mata com todas as deficiências que eles não têm ali, não sabem lidar com isso. Então, por amor, né, eles fazem isso. E ali teve casos que sobrevivem, né, a criança que sobrevive ou é denunciado assim, e a FUNAI ainda pega e dá para doação. Depois os próprios pais, os índios, contam ali, é crença, e aquilo ali, aquele sofrimento é grande de ambas as partes. Mas só que tem uma compreensão, né, também deles, porque entende que é a lista deles, é a forma de proteger também, e uns compreendem. Né? Então, facilita mais o desenvolvimento, porque o ser humano é um ser em desenvolvimento. Então, estamos no momento, né? Mas podemos modificar, sair daquele processo de melhorar, não dependendo da gravidade, que todos nós temos limitações, né, Marisa? Todos nós temos limitações. Então não aceitamos nem as nossas limitações, nem uma coisinha, imagine outras coisas e lidar com aquilo. É difícil quem tem conhecimento, imagine quem não tem, que vem da cultura assim, tudo ali daquele jeitinho. Não tem até criar, né, outra forma de ver, analisar as coisas, ter mais uma sabedoria diante das coisas. Então, tudo isso é difícil. Então, para você, eu fiz assim uma questão aqui para saber sobre as consequências, você falar assim, referente aqui, o que acontece entre os segredos e as consequências desse segredo que leva, né, as pessoas a terem, porque é um jeito de amar, mas é doloroso, né, para ambas as partes. Às vezes há uma confusão dos pais acharem que está protegendo o filho, não é? Às vezes é uma criança que tem uma deficiência grave, né? Que é mais difícil de cura. Então, mas essa deficiência grave, mesmo que não tenha uma cura, a partir do momento que ela é tratada com amor, com carinho, com cuidado, não é? Numa relação de amorosidade, essa criança ela vai melhorando em algumas, não se cura. Agora, tem também a deficiência mental treinável, que pode ser treinada e que as crianças superam e os pais superam. Mas tudo vai depender da superação dos pais, do apoio que tem de família, do apoio que tem de profissionais, entendeu? Mas a gente sabe que há uma carência muito grande. Eu estou falando do apoio que tem de profissionais, a gente está falando aqui numa região onde a gente tem a gente está aqui em São Paulo, não está no sertão do Nordeste, tá? Mas mesmo aqui em São Paulo, tem muitos deficientes mentais que estão trancados em casa, como se estivesse numa jaula. Uma vez ou outra surge, né, alguma denúncia dizendo que é de maus tratos, mas essa família está perdida, está precisando de apoio, ela está precisando, mas só que ela escondeu o tempo todo. Muitas vezes nem os vizinhos sabem, né? Porque quando se sabe, a gente vê que tem denúncia. Então, são sentimentos muito difíceis que essas famílias sofrem, passam, né? E muitas vezes não tem apoio e tem vergonha mesmo, né? Porque quando ela vai falar qualquer coisa, vão criticar o filho dela, ou fala, por que você tem esse filho assim? Na sua família tem mais? Tem coisa, eles ficam, tem uma coisa de vergonha. Na realidade, o segredo, o depositário do segredo é a vergonha, né?
A gente só faz segredo das coisas que se envergonha, né? Então, ela tem uma vergonha, porque sente-se deformada, ele, ela, né? O casal, a família. E tem famílias que têm mais de um. Eu já atendi famílias que tinha problema mental em quase todos os filhos e a mãe. Eu atendi um que não tinha deficiência, né? E que sustentamos junto esse trabalho dela se conscientizar que ela nasceu numa família que eram quase todos, era uma coisa impressionante, só salvava ela, né? Então, um sofrimento muito grande. Ela e o pai, né? Aparentemente os dois, e era quem sustentava a situação. Então, a gente vê que a questão do segredo tem uma coisa de vergonha muito grande, né? De sentir-se inferior, de sentir que não foi capaz de gerar um filho com saúde, saudável, né? Aquele filho que ela idealizou, né? Então, é muito difícil, sim, mas eu acho que todos nós precisamos tomar consciência dessa questão, porque tem, além de ter toda essa questão do segredo, porque tem a preocupação com o futuro, quem é que vai cuidar do meu filho, né? Eles se darem conta que quem cuidará do meu filho quando eu não for capaz de fazer, né? É uma desangústia muito grande dos pais, né? Eles até dizem assim, eu quero ir embora antes do meu filho, porque eu vou deixar com quem, né? Então, o que é importante? Mesmo com o filho deficiente, que se faça um planejamento para o futuro, né? Que crie expectativa com relação a esse filho, né? Porque que é aquilo que eu falei, do amor, para ele sentir-se seguro, ele sentir que tem um apego seguro na família, né? Mas a gente vê assim casos que hoje os filhos já estão adultos, que estudaram em escolas de inclusão, não escola para deficientes, mas que, na realidade, a aceitação da mãe ainda é muito difícil com relação a esse filho. Ela não consegue fazer o luto até hoje É daquele verdade. filho que ela passou, É. Que né? vem dela também, a estrutura dela, não tem estrutura o suficiente, né, para lidar. Então, ele acaba um sofrimento grande, esse ali, o que o outro, mais o que o outro vai pensar, né? O que o outro vai dizer, a preocupação do outro interfere na vida de pessoas que não têm estrutura de ver. Não é para o outro, não tem problema com a minha vida. O problema não é, né? É essa forma de entender que o outro não é o outro, não é por causa que eu estar assim, tenho família desse jeito, eu tenho essas dificuldades, sem tudo, que fica essa preocupação do outro, a visão do outro é problema do outro. Agora, se passa a não aceitar aquilo ali, se estruturar, ter o próprio, aquele preconceito que tem, o medo que seus filhos maltratados ali, rejeitados, é difícil você ter os filhos, seus entes queridos, e ser maltratado pelos outros, rejeitado, ser abusado, ter ali o bullying e tudo, né? Não é fácil, não. Ruth, esse abuso e a violência parte de dentro de casa, É, entende? Até porque não teve uma preparação desses pais, né? Porque aquilo que eu falei, eles não trabalharam a morte simbólica da criança que deveria ter nascido, né? não, Então, ainda está com aquele vivo na mente ainda, né? exatamente. Aquele E filho ele não perfeito. tem com deficiência, pode ter um futuro, né? É, Com todas as dificuldades, pode, mas ele também precisa ser trabalhado para isso, porque ele precisa fazer esse luto, o pai e a mãe, os pais, elas precisam, né? Então, assim, a partir do momento que ele faz, não basta levar para médico, não basta só cuidar da higiene se não der amor, né? Então, muitas vezes, o segredo como proteção tem um efeito pernicioso, porque também as crianças não compartilham no social, não compartilham com as famílias, com as festas de família, né? São várias formas de esconder o filho quando chega a visita, né? O filho não participa das conversas da família, né? Quer dizer,
uma criança que vive escondida. É o silêncio e o segredo da deficiência. E esse segredo e esse silêncio, o que, que acontece? Acontece o seguinte, essa criança fica à margem, né, vulnerável a abusos dentro da própria casa, né? Então, ele termina muitas vezes, aí é um outro segredo, né? Que é um segredo seríssimo hoje, que a gente não tem nem dados concretos sobre os abusos que existem sexual dentro das famílias com relação aos filhos com deficiência. E mais as mulheres com deficiência mentais é o maior número. Não se tem números reais, é muito difícil ter o número real, mas é muito comum, realmente. E agora, a grande preocupação nossa, e a gente, por isso que eu resolvi fazer essa live para a gente estar refletindo, como será que estão essas pessoas com deficiência que já vêm abusadas dentro dessa casa, com maus tratos, né? Com a questão da medicação em excesso, né? Negligência, alimentação fora de horário, abuso sexual, violência física. As pessoas estão nervosas dentro dessa casa com essa pandemia e que já existia esse abuso, ele vivendo com esse agressor ou essa agressora, pode ser o pai ou a mãe, não necessariamente o pai, né? Então, a gente sabe que a questão da violência sexual com as mulheres deficientes mentais é altíssima. Não tem, eu andei pesquisando, não encontrei um número assim, mas assim, você imagina se as mulheres são muito violentadas dentro de casa, né? Há muita violência interfamiliar, sexual, principalmente em crianças e adolescentes. Você imagina as crianças com deficiência mental, né? E Muito não mais, sabe. muito maior, né? Então, essa questão do segredo também da deficiência termina levando essas crianças a não saber se defender, né? Uma outra questão também que chama atenção, a educação sexual. Uma vez eu, conversando com uma pessoa, com uma filha com problemas, tinha alguns problemas, eu disse, você já orientou a sua filha com relação à sexualidade? Não, não, ela é muito criança ainda, ela tinha 12 anos. Ela é muito criança. E exatamente nessa fase, é uma das fases mais perigosas que tem, que é de criança e adolescente. E tem que ensinar, tem que ajudar essas crianças, orientar sexualmente, tá? E às vezes você fica sabendo o que acontece. Tem um filho que chega à idade que ele começa os hormônios a mexer com ele, e ele quer realmente ter uma relação sexual, e os pais não educaram, e leva para prostíbulo, entendeu? Então, e com esse momento que nós vivemos agora, nesse isolamento, tem muitas situações de constrangimento que as pessoas deficientes estão passando. Porque as famílias que não elaboraram ainda o que podem aprender com essa criança que veio realmente com deficiência, que ainda sente que é um peso, sempre está agredindo fisicamente, emocionalmente nem se fala, né? Porque emocionalmente deve realmente xingar muito, né? Porque tem toda uma questão de aceitação que não teve ainda, né? É E verdade. tem uma Hum. questão um pouco agora, que é a questão do isolamento agora. As crianças que têm algumas deficiências leves, mesmo que tenha deficiência mais grave, que não estão indo para a escola, gente. Acho que não estão indo para a escola, que estão dentro de casa o dia todo agora. Como será que estão essas crianças? Se as crianças que não têm deficiência estão passando por um momento difícil emocional, que os pais têm que criar 1000 atividades para que eles vão se adaptando. Agora as escolas estão começando a voltar, mas e essas crianças que perderam também o contato com os amiguinhos e que estão direto com esses adultos dentro da casa? Como será que eles estão? Né? É, é muito. Então, É não só.
Não só as crianças, como os adolescentes, né, os adultos Não, eu deficientes, falo os idosos deficientes, né, cada um deles com a sua história de vida, né, dolorosas e tudo, mas tem muitos também que eles têm um convívio bem, né, por mais que também cause ali também os segredos, os abusos, as situações dentro da família, mas a pedofilia é um caso genético ou espiritual? olha, Estão tem essa fazendo uma questão pergunta a Marisa falar. genética, ao que eu entenda, né? É um caso de doença tratada. Isso aí é um outro assunto que a gente pode até deixar trazer depois, que é o abuso sexual, o segredo do abuso sexual. É um outro segredo dentro das famílias. Eu Perfeito, prometo esse assunto para a gente discutir diretamente sobre essa questão. Mas nem é pedofilia. nem considero espiritual. É um caso realmente para se tratar, é uma pessoa doente que precisa ser cuidado, né? Os agressores Porque nem todos. tudo é espiritual e nem tudo é genético, né? Tem que ser analisado bem a fundo. Não podemos ali dizer que nem é uma coisa e nem é outra. Tem que ser um trabalho bem minucioso, com muita cautela, né? Tratado. É. Mais alguma coisa? Quanto tempo falta, Ruth? Não, ainda falta, ainda temos mais 30 minutos. Vamos É? é, vamos continuar. Podem fazer pergunta, vocês que quiserem fazer pergunta de como lidar com as pessoas de deficiência, tanto crianças, adolescentes, né, os idosos, como lidar, né? Eu vou só falar um pouquinho aqui sobre a questão a violência física, por exemplo, deve estar acontecendo muito com as pessoas E, deficientes, que as pessoas estão tendo paciência, né? Tratamento rude, falta de cuidados especiais, excesso de medicação, exagero de restrição, está reprimindo. Isso são abusos físicos. Os psicológicos são através de fala, verbais, excessos verbais, com intimidações, né? Isolamento social também, de não ter contato, né? A questão da criança que fica isolada dentro de casa, ou a adolescente, dependendo da deficiência deles. Eu estou falando das deficiências geral e das mais ligadas à deficiência mental grave, mais leve, porque tem outras deficiências que as pessoas estão superando hoje, então, mas também existe muito abuso quando se é, trata de pessoa com tem uma do mesmo pergunta jeito, aqui, isso, que mas referente que a violência mais assim, está perguntando por quê. Tem pessoas que quando bebem que são agressivos, quando não estão bebendo, quando não bebem, não estão bêbados, então ele nem olha na cara, né? Então, por que disso tudo? o álcool, né? Ah, E também quando eles não compreendem, vocês comentaram sobre a sexualidade do deficiente, quando eles não compreendem a educação sexual, como proceder quando não compreende a educação sexual você dos vai ensinando deficientes? de acordo com a idade e com a questão da mentalidade, do desenvolvimento intelectual dele e emocional. Para isso, se tem dificuldades, vamos procurar um profissional que seja especialista, tá, em deficientes e que tenha toda uma orientação sexual para ajudar os pais, tá? Tem forma como educar, como realmente trazer para ele a importância do corpo dele, do jeito que fala para uma outra criança, não deixar ninguém mexer no corpo dele, só ele que vai ter cuidado com o corpo, etc. E aí vai ter uma orientação de um profissional com realmente especialidade para isso. São várias questões que a gente tem que estar atento, né? Então, até onde vai a compreensão dele? Porque é muito genérico eu te dar uma resposta, né? Por isso que eu digo que a importância é de educar dentro das possibilidades dele, como educar. Tem várias formas criativas de ensinar, com filmes,
Então, um profissional faz exatamente essa orientação. A violência sexual na família não é um oportunismo? Olha, não é. É uma doença também, é uma pessoa que a gente chama que é um ofensor sexual, um agressor ou um abusador, né? Que ele tem uma compulsão sexual, tem várias por que eles, na realidade, levam a abusar dentro da família. Olha, abuso sexual na família é quase que a metade do que é um nível muito alto dentro da família, o abuso intrafamiliar, tá? Agora, o que acontece é que essa pessoa, seja pai, padrasto, tio, e as pessoas acham muito que são os padrastos, não, a maioria é pai, infelizmente, tem também mãe, também tem avó, tem tia, tá? Então, que tem realmente uma compulsão sexual, eles abusam da criança, porque é mais indefesa dentro da família. Ou seja, aquela criança, às vezes, eu estou falando de uma pessoa que não tem deficiência. Como tem deficiência, ele já está indefeso, né? Ele já tem, porque tem ameaça, né? Ele tem medo de sair daquela família, ele não vai denunciar, porque ele tem muito medo. Porque uma pessoa com deficiência tem mais medo ainda, né? Porque tem ameaça de bater, de matar, tem vários tipos de ameaça. É uma pessoa doente, tá? Não é oportunismo. Agora, o problema é que dentro da família é mais difícil de se denunciar. A não ser que hoje as crianças estão sendo mais educadas, orientadas, os pais também, né? Com relação a isso. Né? Uma criança falar realmente, mas ela tem medo. Ela pode até saber que ela tem que falar, mas ela tem medo por causa das ameaças, né? Tem ameaças, vou embora, vou deixar vocês passando fome se você falar, né? Então, você imagina uma criança que tem uma deficiência, um adulto mesmo, uma mulher, né? Que tenha deficiência mental, né? Idoso também, que tenha deficiência mental, que esteja com problema, também estão muito abusados dentro de uma família. E, infelizmente, são famílias doentes, né? Agora, existe o segredo. Por que existe o segredo? As pessoas têm muito medo, porque quando o segredo é revelado, essa família ou ela se separa de vez, né? Há uma separação, há uma divisão, tá? Ou continua o abuso também. A gente tem que ter muito cuidado quando vai orientar uma família para revelar um segredo desse, tá? Tem que tomar todos os cuidados. Tem que ter uma rede social médica formada para dar apoio para aquela pessoa que é vítima dentro da família, seja deficiente, seja pessoa não deficiente, tá? Que faz uma denúncia, ela tem que ter todo um apoio, porque senão, muitas vezes, outros membros da família se voltam contra ela. Por exemplo, uma pessoa que ela já é adulta, ou ela tem uma deficiência, você acha que vão acreditar que ele nega do outro lado? Não vão acreditar que ela é doença mental, que ela está inventando, né? Então, realmente, aqui está se falando assim, até irmãos, primos, todos, avó também, tá? Avô, esse tipo de abuso, ele se sente seguro, por quê? Ele ameaça. Ele faz ameaça para quem? Para aquelas pessoas mais sensíveis na família. Geralmente é uma criança mais delicadinha, mais carente, mais sensível. A falante ele não vai procurar, tá? É aquela que entra no jogo dele. Outra coisa, o abuso, aproveitando que veio essa pergunta, dentro da família, não é chegar e deitar ou ter uma relação. Não, eles começam devagar. Muitos deles são muito sedutores, começam devagar, faz carícia. Tem pai que fala, eu estou ensinando você quando você conheceu um rapaz, entende? Então, eles vão levando com toda a sedução a criança acreditar e muitas vezes ela sente prazer também, né? Não é que ela não sinta, ela sente, mas ela, ao mesmo tempo ela sente prazer, mas ela sabe que está errado.
e ela fica presa àquilo, é uma relação que ela fica presa. E geralmente são as pessoas mais sensíveis, né? Mais fragilizadas que eles percebem, mais carentes dentro da família, quando se trata de pessoas que não têm deficiência. Quando é deficiente, ele sabe que não vai falar mesmo, eles falam um monte de coisas para eles e eles terminam submetendo, porque uma pessoa com deficiente vai para onde? E agora, na pandemia, quem é que vai receber? As casas estão todas fechadas, pessoas nas suas casas, né? Então, a gente precisa de um serviço, eu acho, mais efetivo, principalmente com relação aos deficientes. Tem algumas questões até que eu anotei aqui, que eu acho que é muito importante, que é em termos dos órgãos públicos, né? De ter, uma das coisas muito importantes é os deficientes estar na escola. Porque na escola, quando começam abusos, hoje os professores estão mais instruídos com relação, percebe algumas coisas de maus trato nas crianças, né? Antes percebia, mas ficava com medo de falar também, porque também tinha outra questão de casos que eu vi de pais ir lá e ameaçar professor, tá? Mas hoje tem um número que se denunciam, que você não precisa se expor, não é? E que você pode denunciar, mesmo o vizinho pode denunciar, se sente que algum deficiente está sofrendo maus tratos, está sofrendo abuso, se percebe, o comportamento fica diferente, né? Pessoa que sofre abuso dentro de casa, ela tem um comportamento diferente. Agora, pela ligação emocional que tem a mãe com o pai, né, quando se trata do pai, né? Muitas vezes a mãe vê, mas acha que ela está criando. Ela percebe coisa, mas ela tem medo de estar criando. Outras vezes percebe e deixa, porque também tem aquela questão de que aí ele não vai embora, porque se for denunciar ele vai embora. Mas isso é em qualquer classe social, gente. Não é classe baixa, só média, alta. Em todas as classes sociais. E hoje em dia, que está surgindo mais a da classe mais baixa, por quê? Por conta do o SUS. O SUS tem ajudado muito nisso, porque tem um serviço lá dentro onde já se percebe qualquer coisa é denunciado, né? Então, lógico que tem muita coisa que precisa melhorar, né? Mas eu acho que uma das coisas importantes é essa questão da sexualidade, da educação sexual dos filhos com deficiência, sim, né? E cresceu muito com a pandemia a questão da violência, a gente não sabe o número, mas, assim, pelo que eu andei pesquisando, houve um aumento, sim, né? E as mais propensas, realmente, são as pessoas com deficiência mental, né? São as que vítimas de violência. Porque, por exemplo, quando a gente fala deficiente, tem a cadeirante. Mas o cadeira de roda, ele tem forma de se defender também, né? Mas a deficiência mental é realmente mais difícil. Quando a gente está falando dessa questão do segredo também da violência dentro de casa, ora, além do segredo do nascimento, do quanto está realmente, muitas vezes nem se coloca em escola, para ninguém ver, ninguém saber, né? Tem vários casos desses, assim, né? Como mostrar, porque mostrar deficiência, um filho deficiente, é como se estivesse mostrando uma deficiência dos pais, né? Então, eles precisam ser preparados mesmo para cuidar desses filhos, sabendo, porque muitas vezes tem diagnóstico que os médicos falam assim, ele não vai andar nunca, esse filho seu, ele tem. Nossa, a gente vê casos assim, parece milagre, não, é o amor, é o cuidado, é o carinho, né? Então, veja, porque uma família que tem um filho com deficiente, que nasce biológico, é muito mais difícil. Agora, adotar, as pessoas que adotam, adotam porque quis adotar e porque tem todo um amor para cuidar, é uma coisa diferente, não é? Não tem a questão do luto, né, do filho que não
que não, como é, o filho saudável que não nasceu, né? Que tem que fazer esse luto simbólico, sim. A gente sabe que as deficiências são inúmeras, das leves às mais pesadas, né? Mas a mais preocupante, embora seja preocupante a questão do nascimento e da educação desses filhos com deficiência, não é só a educação, com essa aceitação interna, eu acho que uma das coisas que mais preocupa são os abusos, a violência intrafamiliar. Porque ela já é preocupante sem ser com crianças, adolescentes ou adultos deficientes. Né? Você imagina com a pessoa deficiente. Existem serviços de notificação, por exemplo, o SUS, né? Eu tinha visto assim, a importância, eu acho que já implantou, mas estava colocada ainda essa implantação de serviço de notificação contra deficientes. Mais uma coisa voltada para o deficiente mesmo. Porque eu acredito que até as pessoas não acreditam que alguém seja capaz de fazer alguma coisa com o deficiente. Mas o contrário, a perversidade é muito grande. É. E Marisa, como faz para poder desconstruir essa crença, né, em volta dali, para os pais trabalharem com essas crenças? Porque vem as crenças também da forma não só né, da cultura, da referente ao ensinamento da sexualidade, porque tem uns que eles não passam isso para as crianças, né? Muitos porque os pais não falam e outros deu uma porque paradinha. Foi. Deu uma travada aí. Ah, deu uma parada, então vou refazer assim. Para você falar dessas, a família desconstruir crenças, né, assexuadas, diferença físico e psicológica, o que precisa ensinar para não achar que é normal, né, referente àquilo ali, porque como deve fazer para não achar que é normal. A sua câmera está meio... O Ruth picotou, ficou cortado, eu não entendi o que você falou. O seu áudio está Eu não ruim. entendi, ficou Tá. É picotado. referente às crenças, as crenças familiares, como elas precisam desconstruir essas crenças, né? Diante da, da construção ali dentro da família, das relações, da formação sexual, de como ajudar né, a deficiência, Você as pessoas com deficiência, está para falando evitar assim, mais. Oi, você está me ouvindo? Que não estou ouvindo você. acho que eu entendi mais ou menos o que você falou, embora picotou. Você está me ouvindo Tá, bem? tá picotado. Picotado. Bem, É. uma das coisas importantes é assim, quando nasce uma criança com deficiência, ou essa deficiência surge ao longo da vida, pode, ao longo da infância, da adolescência, surgir um problema, um problema de saúde que a pessoa fica com uma deficiência física. Então, veja, a partir desse momento, essa família vai ter que passar por várias fases até chegar à aceitação. Então, ela passa pela fase de raiva, ela passa de revolta. Então, essa família não é mais a mesma. Ela vai ter que se adaptar a toda uma situação nova desse filho que chegou e que, de certa forma, trouxe um peso, né? E como lidar com esse peso, como pedir ajuda, né? Para que realmente consiga trabalhar essa criança e essa família e se estruturar de outra forma, porque muda tudo. Tem que ir para médico, fisioterapeuta, tem uma série de providências que precisa tomar com relação a essa criança para que ela tenha uma vida mais saudável, né? Então, é muito importante o apoio social, o apoio psicológico, o apoio da família, né? E então, assim,
ela não é mais a mesma, né? Na realidade, ela vai ter que se adaptar a uma nova situação. E essa situação é aquela história. Hoje, como a gente está vendo na pandemia, a gente vive na incerteza. Também não se tem a certeza. O que tem de certeza que pode dar é amor, carinho, cuidar, alimentação, educação, buscar ajuda. É isso que é importante fazer, né? A gente precisa, nós precisamos, como profissionais, como pessoas, estar conscientizando as famílias, né? E pessoas com deficiência a revelar esses segredos, né? O segredo, o que acontece na casa, porque assim, a questão da violência é muito forte, porque não tem uma preparação, é difícil você preparar alguém para dizer, ninguém vai ter um filho e imaginar que possa nascer deficiente, não vai. A expectativa é que esse filho nasça saudável, bonito, tenha um futuro, mas você pode trabalhar a família para que ela tenha expectativa com esse filho também com deficiência. Porque ele pode superar muitas dificuldades dele a partir do momento que esses pais têm uma expectativa positiva a respeito dele e não negativa. Sabe? Se eu enquadrar ele como só um deficiente, não pode se vitimizar. A gente tem que tirar o melhor dele. Alguma coisa ele tem, sim. Tem. Às vezes você pensa que tem uma pessoa até com a deficiência mental que não está lhe entendendo e ela passa coisas para você também. Questão de sentir, É, né? é um aprendizado constante, é uma troca, né? Porque o filho não vem com manual e nem o pai tem bem manual de pai. Então é um aprendizado. Esse aprendizado, esse amor, ele dá a compreender o porquê nada é por acaso. Porque as pessoas pensam que não tem estrutura para cuidar, e tem, porque senão não teria vindo na família. É um aprendizado, está dizendo algo, né? Está prestando atenção. E essa pessoa deficiente, ele tem sentimentos, né? E sente tudo o que está acontecendo, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Ah, não entende, não compreende, é isso. Compreende, sim, sabe sim, só não sabe se expressar da maneira que o outro gostaria que fosse. Só isso, o que acontece é isso. Né? Eu não sabe expressar da maneira, mas se você tem acessibilidade e consegue olhar dentro do olho, com o olhar daquela pessoa, sentir cada comportamento, ele está te dizendo através do comportamento, expressar, não precisa falar, não precisa de expressar de outra forma. Né? Então, isso é expressado. Então, essa troca. Por isso que tem famílias com dificuldades, sem condições, né? Que tem todo o amor do mundo, toda a estrutura, a criança, o adolescente, o mais velho, todas as idades, ele se desenvolve e tem todas as classes sociais. É o que eu posso dar. Né? Eu sempre digo assim, a pessoa só dá o que tem, não pode dar o que não tem, nada justifica, claro, né, Marisa? Mas só que precisa ali compreender, ver hoje, né, que temos recursos de buscar aprendizado, de procurar os meios de pedir ajuda, não ficar só aquele segredo ali sozinho, podemos compartilhar, né? Mas só que tem várias coisas que levam a fazer dessa forma. Infelizmente é assim. O que temos que fazer é o quê? É ampliar mais ali as coisas, passar mais para as pessoas, para que elas se conscientizem das coisas para poder ter um outro jeito, né? Marisa, eu não consigo ver a Marisa direito, a sua tela tá ruim, mas já estamos acabando, só vamos Eu, agradecer. Eu eu, quero te é, agradecer por esse compartilhar seu conhecimento, né, que é uma riqueza para todos nós. Eu tenho a agradecer, né, e vamos fazer outras de vários temas diante disso da nossa orientação familiar, que é a base, né, que precisamos saber lidar, porque sem saber lidar com a família, com a que se inserir na família, tem mais, né? Como vamos ser inseridos em outros lugares no mundo, né, Marisa? eu quero agradecer a você também e a todas as pessoas que estão aí participando, né? Infelizmente o tempo é curto, não dá para a gente
responder todas as questões, mas vocês colocarem, mandarem para mim, também mandarem para a Ruth, eu respondo, não é? Mas vamos estar todos nós atentos, não só nós como profissionais, mas todas as pessoas, atento a essa questão desse segredo que vive essas pessoas deficientes nas famílias com relação às situações abusivas, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que estar muito atenta, porque eles dão sinais, sim, eles falam por palavras-chave, né? E a gente precisa estar atento. Nunca denuncie se você não tiver certeza, tá? Porque a denúncia você tem que ter uma certeza para você denunciar. Você pode denunciar na promotoria pública, pode denunciar, tem um número aí, que agora eu não lembro qual é o número exatamente, que você pode denunciar, né? Mas hoje a gente está realmente com várias fontes de comunicação, canais, que a gente pode denunciar e pedir para averiguar a questão do abuso, tá? Porque não podemos deixar continuar, nem com as pessoas, as crianças e adolescentes, que são pessoas que não têm deficiência, e mais ainda com os deficientes. É Isso a gente não verdade. pode deixar. Esse é um ponto que realmente hoje eu trouxe para vocês, para a gente refletir, né? Porque o que eu estou trazendo aqui é uma questão que existe, que é real e que é séria, tá? Muito obrigada, Ruth. Alguém quer fazer alguma pergunta? Onde fechou? Pode ficar à vontade para responder depois. Obrigada, Marisa. Obrigada a você também, todos presentes, tá? Você sai e começa. Hã? Fique em paz. Obrigada, Marisa. O tempo está acabando. Então, muito obrigada a vocês pela participação. Podem depois fazer pergunta, fique à vontade pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, né? 11 98527 6462. Tanto a Marisa quanto eu vamos responder. E obrigada por tudo. E amanhã eu tenho a live com a conversa terapêutica, também referente ao autoconhecimento, né? Para poder saber lidar com aqui a nossa linda pessoa e compreender o outro diante de um todo. Obrigada e até amanhã.